Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira da terceira semana do Advento. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos aqui Jesus Cristo com uma palavra bastante forte, bastante dura, principalmente naquele tempo. Para quem foi o público dele, né? Jesus ali estava falando com os anciãos do povo e os sacerdotes. Eram aqueles que, como se eles detivessem, eles detinham toda a sabedoria, eles estavam sempre nos primeiros lugares, usavam as roupas todas com franjas, enfim, eram as pessoas que levavam a palavra até o povo. E Jesus faz uma pergunta, coloca ali uma parábola, uma história de um pai com os 2 filhos. E ele pergunta para um, ele pede: vai trabalhar na vinha hoje. E o filho: não vou. Mas depois o filho ali medita e acaba indo. E o segundo ao contrário, o segundo fala: sim, eu vou, sim, Senhor. Mas depois não vai. E na sequência Jesus pergunta a eles respondem qual filho fez a vontade do pai. Eles vão falar que é o primeiro, porque ele falou que não ia, mas acabou indo. E daí Jesus Cristo entra com uma palavra muito dura, ou seja, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Olha que palavra dura, porque nós vemos uma vez que pegam aquela mulher adúltera e levam até Jesus para apedrejá-la. Então veja como que era o conceito da época. Como eles eram, eles pegaram aquela mulher e a lei permitia que se fizesse isso e levaram até Jesus ali diante dele para apedrejá-la. E Jesus, com toda a sabedoria, vai dizer: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento, a começar pelos mais velhos, todos foram se retirando. Então, essa era a visão que eles tinham, né, da adúltera, das prostitutas. Imagina as prostitutas, como não eram vistas. E os publicanos, os cobradores de impostos também eram detestados pelos sumos sacerdotes, porque eles cobravam a mais do povo, enfim. E o que Jesus fala? Que as prostitutas e os publicanos, os cobradores de impostos, iam estar no céu, iam preceder eles no céu. Olha que palavra dura. Por quê? O que Jesus quer dizer com isso? Que muito mais do que palavras, nós precisamos vivê-las. É com isso que Jesus está dizendo. O primeiro disse que não ia, mas foi. E isso agradou o coração do pai, porque a hora que o pai foi ver, esse foi. Mas e aquele que falou que ia e não foi? E a pergunta é: qual dos 2 alegrou o coração do pai? Qual dos 2 fez a vontade do pai? E aquele que disse que não ia, mas foi. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso testemunho tem que ser movido muito mais por ações do que por palavras. Porque por ações nós pregamos o Evangelho diariamente, a
cada segundo da nossa vida, onde nós estivermos, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ônibus, seja no comércio, seja passeando. É assim, o testemunho, as ações, as atitudes fazem com que a gente pregue ou não o Evangelho. E nós somos chamados, aqui é como João Batista, a anunciar o reino, a preparar o caminho do Senhor, a preparar os corações. Isso que nós somos chamados a levar, não só a palavra, mas a levar as atitudes, os gestos concretos, as pessoas que possam ler na nossa vida o Evangelho através das nossas ações. Que muitas vezes nós nem falamos de Jesus. Nós não temos oportunidade, porque passamos um lugar e talvez um gesto nosso, um gesto fale muito mais do que 1000 palavras. Talvez ali nós não falamos nada, alguém que vem pedir uma coisa, alguém que está passando uma necessidade, tem um monte de gente e às vezes a pessoa vai e recebe não, e a hora que chega até nós, talvez com um grande sorriso no rosto, paramos para ouvir e se pudermos ajudamos, seja financeiramente ou com o que for. Isso é pregar o Evangelho? Sem falar Jesus, sem falar nada. Aí é a maior pregação do Evangelho, porque a própria palavra vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja só, que a palavra diz, o primeiro diz que não vai, o segundo diz que vai. Mas quem que entra no reino do céu? Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é o caminho que abre a porta para nós no reino dos céus. Muito mais do que as palavras, o testemunho das nossas obras. Fazer a vontade do Pai é isso, é estar em comunhão com Ele e sentir a inspiração do Espírito Santo, falando, faça isso. E nós ali rompermos os medos, rompermos muitas vezes as barreiras de onde nós estamos, seja no trabalho, ou seja nesse mundo tão ateu, e ali nós testemunharmos Jesus, fazermos algo concreto, sem mesmo dizer o nome de Jesus e as pessoas serem tocadas e falar assim nos seus corações verdadeiramente, esse é um cristão. É isso, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho de hoje nos propõe. E também fica uma pergunta para cada um de nós. Qual filho nós temos sido? O primeiro ou o segundo? Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor faz uma proposta, como que nós respondemos? Não, eu não vou. Não, sim, Senhor, eu vou. Mas e agora, depois da resposta, como que nós nos colocamos ao serviço do reino? Nós não vamos na vinha ou mesmo dizendo, eu não vou, eu vou à vinha? Ou quando eu digo sim, Senhor, eu vou, como que eu tenho me entregue ao trabalho? Como que eu tenho levado a boa nova? Como que eu tenho testemunhado? Porque hoje nós somos chamados a ser testemunhas, a nós levarmos e pregarmos o Evangelho, assim como João Batista, que ia preparando o caminho do Senhor, é a mesma coisa. Nós temos que preparar o caminho do Senhor. O Senhor já veio, estamos próximos do Natal aqui, onde novamente o Senhor renasce, deve renascer em nossos corações, então precisamos preparar os corações para esse Natal, mas não só para o Natal, precisamos preparar os corações para a segunda vinda do Senhor Jesus. E o primeiro coração a ser preparado é o meu. E qual que é o filho ideal? O filho ideal é aquele que fala, sim, Senhor, eu vou, e vai. Esse é o filho ideal, esse é o filho que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor espera um sim, assim como ouviu o sim de Maria, assim como ouviu o sim de São José, assim como ouviu o sim dos apóstolos e tantos outros que os precederam e vieram depois dizendo sim e abraçaram a fé, outros abraçaram a cruz, outros foram martirizados, enfim. Esse sim, sim, Senhor, eu vou, e vai, destemido, levar a palavra do Senhor. Então o Senhor também nos faz essa pergunta, que filho eu tenho sido? E essa pergunta cada um de nós temos que responder. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.